Como começar a investir em 2024? Passo a passo e eventos importantes. Qual a melhor forma de começar a investir e criar uma carteira de investimentos vencedora para 2024? É disso que eu, Eliseu Mânica Júnior da Esperato Investimentos, vou falar hoje. Mais especificamente, eu vou te mostrar passo muito simples para você colocar o seu dinheiro para trabalhar e já encher os bolsos de rendimentos em 2024. Além disso, eu vou falar de alguns eventos do próximo ano que podem afetar o seu dinheiro. Se isso tudo te interessa, acompanha com atenção. O que você precisa saber antes de investir, antes de te passar o passo a passo para começar a investir e te dizer os cuidados que você deve ter em 2024, existem alguns avisos que eu preciso dar. Esses são 3 pontos que acredito que você precisa saber antes de sequer pensar em começar a investir. Vamos a eles. Entenda o que é real. Investir não é brincadeira. Nos últimos anos, a popularização de opções binárias, que não é investimento, trade, apostas e outros mecanismos podem ter dado a impressão para algumas pessoas que investir é um jogo. Não, não é. Antes de você colocar R$1 sequer em qualquer investimento, você precisa saber que o que está fazendo é fundamentalmente decidir onde você acredita que é o melhor lugar para colocar o seu dinheiro, visando a tríade rentabilidade, segurança e liquidez. Não é uma aposta, não é colocar um pouquinho nisso, um pouquinho naquilo. Você precisa se dedicar e saber o que está fazendo, pois é o seu futuro em jogo. Livre-se das dívidas. Eu não recomendo de forma alguma que você comece a investir enquanto ainda possui dívidas. Ah, Eliseu, mas por que não? Aí eu uso os rendimentos para ajudar e a pagar dívidas, você pode estar falando. Isso não faz sentido, pois nenhum investimento possui uma rentabilidade maior para você, pessoa física, do que os juros que são cobrados por suas dívidas. Você sempre continuará perdendo. Isso especialmente vale para aquelas dívidas caras com o banco, como as temidas dívidas de cartão de crédito. Antes de começar a investir, eu recomendo que você se livre de todas as suas dívidas caras, ou seja, sem contar coisas com juros mais tranquilos, como FIES, financiamento imobiliário, etc. Crie a sua reserva DI. Como o próprio nome diz, a reserva de emergência é uma base financeira que todos os investidores devem construir antes de se aventurar em estratégias mais arrojadas no mercado. Você nunca deve usar todo o dinheiro que tem para investir, até porque investir requer alguma exposição ao risco, e a parte do seu dinheiro que está lá para emergências não pode correr risco. Por isso, você precisa de uma reserva de emergência. Ela servirá como um colchão para te salvar caso você, por exemplo, perca seu emprego e fique sem renda por um bom tempo. Para montá-la, avalie suas despesas mensais, incluindo moradia, alimentação, contas, seguros e outras despesas essenciais. O ideal é ter entre 3 e 12 meses dessas despesas cobertas pela sua reserva de emergência, dependendo do quão estável é a sua renda. Por exemplo, funcionários públicos com estabilidade podem se dar ao luxo de ter apenas 3 meses de despesas guardadas na reserva. Já empreendedores autônomos precisam estar mais próximos dos 12 meses. Apenas depois de criar a sua reserva, você pode começar a seguir o passo a passo que vou mostrar agora para investir. Se essas dicas te ajudaram, deixa o like aí. Passo a passo para começar a investir com sucesso. Agora sim, vamos ver o passo a passo simples para você começar a investir em ações. Primeiro, eduque-se sobre investimentos. Se você está aqui, é porque pelo menos já começou a fazer isso. Mas existem algumas coisas fundamentais que acredito que todos devem saber antes de começar a investir em qualquer coisa que seja. Não vou falar de todas elas, porque senão o vídeo ficaria muito longo, mas eu vou citar algumas perguntas abaixo que acho que você precisa saber responder antes de investir. O que é a taxa Selic e o que ela influencia? O que são ações e como funciona o mercado de ações? O que significa o triângulo rentabilidade, segurança, liquidez? Quais são os exemplos de investimentos de baixo risco? O que é diversificação e por que ela importa? O que é alocação de ativos? Qual a diferença entre investimentos de longo prazo e de curto prazo? Qual o impacto do tempo no mercado? Apenas depois de conseguir responder claramente essas perguntas, você pode começar a investir. 1. Estabeleça uma estratégia de investimento. A partir do momento em que você conhece melhor os investimentos, pode pensar em criar sua carteira. E uma forma inteligente de fazer isso é através da alocação de ativos. A estratégia de alocação de ativos para carteiras de investimentos consiste na distribuição de recursos
entre diferentes classes de ativos, como ações, título de renda fixa, imóveis, com o objetivo aí de otimizar o equilíbrio entre risco e retorno. Assim, você busca diversificar os investimentos para reduzir a volatilidade da carteira, aproveitando as características únicas de cada classe de ativo. Essa estratégia é usada com base no perfil de risco do investidor, objetivos financeiros, horizonte temporal e o ajuste periódico da alocação de ativos garante que a carteira permaneça alinhada com as metas do investidor. Se tiverem dúvida para determinar a porcentagem de cada classe de ativo na sua carteira, aqui vai uma dica. Deixem ativos de renda variável como ações, fundos imobiliários, criptos, etc., apenas o dobro do que você toleraria ver cair na sua carteira no curto prazo sem se importar. Se você toleraria ver sua carteira cair 10% no máximo, se você se sentiria tranquilo vendo a sua carteira cair, se você dormiria tranquilo com os seus investimentos e assim por diante. O resto é melhor deixar em renda fixa. Quanto você tolera ver seus investimentos caírem no curto prazo? Comenta aí. Escolha uma corretora para investir em ações, fundos imobiliários e outros investimentos. É sempre necessário ter conta numa corretora. Ela age como uma ponte entre você e os seus ativos, permitindo que você compre e venda com facilidade. A escolha da corretora é, infelizmente, algo que trava muitos investidores logo no começo, mas não precisa ser assim. É claro que eu tenho ligação com a XP, que acredito que ela é muito boa, mas qualquer uma que tenha alguns pontos fundamentais deve ser o suficiente para você começar. Por isso, pesquise e considere coisas como taxas, facilidade de uso, reputação, variedade de produtos financeiros na sua escolha. Monte a sua carteira de investimentos. Agora é a hora de ir às compras. Invista seu dinheiro sem incluir o da reserva de emergência e distribua seus recursos de acordo com uma estratégia de alocação de ativos. Considere a diversificação dentro de cada classe de ativo para reduzir riscos específicos. Invista de forma contínua e consistente. Estabeleça um plano de aporte regular, de preferência mensal, para adicionar fundos à sua carteira de investimentos. É muito fácil deixar ela lá parada e essa é uma armadilha na qual muitos investidores caem. Por isso, mantenha o foco e invista mais sempre. Monitore e reequilibre a sua carteira. Vale a pena acompanhar o desempenho dos seus investimentos regularmente, mas evite tomar decisões impulsivas com base em flutuações de curto prazo. Faça ajuste na alocação de ativos em intervalos programados, mensal, trimestral, anual, para manter a sua carteira alinhada com seus objetivos e tolerância ao risco. Fique atualizado, aprenda, adapte-se, aprenda com suas experiências boas ou ruins e com as mudanças no mercado financeiro. Experiência é tudo nessa área, você só adquire ela investindo. Além disso, esteja aberto a aprender novas estratégias e ajustar a sua abordagem de investimento conforme necessário. Desafios para investir em 2024. Se você seguir esse passo a passo, os cuidados que mencionei, já vai começar a investir muito melhor que a maioria das pessoas. Porém, 2024, como em todos os outros anos, trará alguns desafios relevantes que afetarão o seu dinheiro. Isso não quer dizer que você deva montar sua carteira pensando neles e nem focar mais em alguns ativos por causa desses acontecimentos. Eu, inclusive, sou favorável a buscar uma carteira que vá sempre bem, independente das oscilações de curto prazo. Porém, eu acho importante mencionar esses pontos a seguir só para você não levar um susto com eles, aí, já que eles podem afetar seus investimentos nos próximos meses. Eleições dos Estados Unidos. Ano que vem, a maior potência econômica da Terra, os Estados Unidos, escolherão seu próximo presidente. Tudo indica que essa escolha será entre os candidatos Joe Biden e o Donald Trump. Isso com certeza vai trazer debates que vão chacoalhar em alguma medida o mercado financeiro global. Um documento do UBS traz um histórico interessante do desempenho do S&P 500, o principal índice acionário dos Estados Unidos, em anos eleitorais. Desde 1928, a pior performance da Bolsa de Valores em um ano eleitoral com vitória democrata foi uma queda de 14,8% no acumulado anual, frente a 9,1% de desvalorização no pior ano da vitória republicana. Na ponta positiva, o melhor desempenho em ano eleitoral de vitória democrata registrou uma alta de 33,7% e atrás de uma alta aí de 37,9% no melhor ano de eleições com resultado favorável aos republicanos. Isso não significa que investidores devem se preocupar demais com o impacto das eleições nas carteiras. A performance média do S&P 500 em anos eleitorais é de 13,1% de valorização. Porém, é algo que você vai viver se começar a investir aí em 2024. Guerras
e economias externas. Eventos geopolíticos, como a guerra entre Israel e Hamas, tem uma consequência direta e indireta nos mercados globais. Essa guerra, além de causar instabilidade política numa região-chave, também influencia os preços do petróleo, um recurso vital aí para muitas economias. Além disso, a desaceleração da economia chinesa tem impactos significativos no comércio global e nas cadeias de suprimentos. Incertezas políticas no Brasil. O Brasil sempre tem e sempre terá incertezas políticas, isso é 100% garantido. Eu não sei necessariamente todas as coisas que podem acontecer no campo político e econômico em 2024, mas você pode ter certeza de que em diversos momentos do ano as coisas vão parecer bem ruins e você vai ficar em dúvida em relação aos seus investimentos. Talvez isso aconteça em decorrência das eleições municipais, de algo que o Congresso ou o STF faça, talvez relacionado à Petrobras ou aí ao presidente. Mas o que você deve saber é que alguns eventos externos vão afetar suas finanças e isso aí é normal. Nem deixando seu dinheiro embaixo do colchão você se livra totalmente do risco Brasil, porque ele te afeta mesmo assim através da inflação. Taxa Selic caindo. A taxa Selic já caiu 1,5% em 2023, chegando à marca atual de 12,25%, enquanto o ano começou com 13,75%. Essa é a taxa básica de juros da economia, que influencia, entre outras taxas de juros do país, taxa de empréstimo, financiamento, aplicação financeira, como o Tesouro Selic. Um dos principais mecanismos de controle da inflação, medida pelo IPCA, cai junto com esse outro índice que também influencia a rentabilidade de debêntures, Tesouro IPCA e outros investimentos. Além disso, a expectativa do mercado, como ilustra o Boletim Focus, é que essas taxas continuem caindo, terminando 2024 em 9,25% e 3,91% respectivamente. Ou seja, é possível esperar uma rentabilidade nominal menor para muitos investimentos de renda fixa no ano que vem. Mas isso não deve te preocupar, primeiramente porque a rentabilidade que você observar é a real, não a nominal, ou seja, rentabilidade subtraindo-se à inflação. Mesmo que a rentabilidade caia, se a inflação cair em medida maior, você está ganhando efetivamente mais. Além disso, é possível ganhar com investimentos além da renda fixa. A queda da taxa básica de juros muitas vezes tem um impacto positivo nas ações por facilitar o crédito para as empresas e estimular mais pessoas a entrarem na bolsa. Reforma tributária. A regulamentação da reforma tributária é apontada como ponto central que pode afetar vários setores da economia. Eu já falei, mas de como assim deve tributar os seus investimentos em um outro vídeo aqui no canal. Depois acompanha por lá. Prevê-se que poucas medidas adicionais sejam votadas, dada a natureza eleitoral de 2024, que provavelmente resultará em uma desaceleração da agenda do Congresso no segundo semestre de 2024. Precisa de uma ajuda extra? Eu sei que eu acabo de despejar uma quantidade enorme de conteúdo na sua cabeça e aí esse vídeo eu vou ter te dado aí um rumo inicial interessante para começar a investir em 2024. Eu queria te deixar mais uma dica antes de terminar. Se sentir necessidade de uma ajuda, pelo menos nesse começo no mundo dos investimentos, eu posso aí estar te ajudando e estou pronto a oferecer orientação personalizada, conselhos específicos para a sua situação financeira. Temos um time de elite de assessores junto a mim também, que vão entender seus objetivos e necessidades e te ajudar a montar a carteira de investimentos perfeita para os seus planos e a sua tolerância ao risco. É só apertar o link da descrição para falar aí comigo. Além disso, lembre-se que investir é uma jornada contínua, requer disciplina, paciência e educação financeira. Adaptar-se às mudanças de mercado e manter uma estratégia sólida são pontos fundamentais para alcançar os objetivos financeiros de longo prazo. Nos vemos no próximo vídeo.